Muito bem, pessoal, bem-vindos aí à nossa aula de número um aí de emergências cardiovasculares. Estou muito feliz aí que vocês estejam presentes e muito feliz para discutir com vocês sobre choque cardiogênico e drogas vasoativas. A ideia é a gente conversar aqui, vocês podem mandar no chat, pode mandar ligar o áudio de vocês aí, mandar para mim aqui a pergunta que a gente para e tenta conversar e eu tento tirar aí as dúvidas e as dificuldades que vocês têm aqui sobre esse tema. Então vamos bater um papo bacana sobre esse assunto e espero que eu possa ajudar vocês aí no atendimento aí desses pacientes que são graves e se a gente não tomar condutas rápidas e com confiança, o caso pode evoluir até mesmo para um óbito. Então vamos lá. Eu vou começar a falar aqui de choque cardiogênico e drogas vasoativas, como a gente sempre faz aqui na CardioPS, com casos clínicos. Então, da entrada lá no hospital, e é um caso real que aconteceu comigo, paciente Geraldo, 73 anos, cardiopata chagásico, e ele entra lá no pronto-socorro com quadro de dispneia, ortopneia, dispneia paroxística noturna, e na avaliação eu noto que ele estava torporoso, bastante hipoativo, gemente, e o quadro teve início súbito, uma piora súbita do quadro, né? A família já fala, né, que ele vinha com falta de ar progressiva, já estava um pouco taquidispneico, mas de repente, de um dia para o outro, evolui com piora do estado geral e aí o levam lá para o pronto-socorro para ser avaliado. Vocês já viram, né? A gente já discutiu aí na semana passada o nosso protocolo ADAPT, e a primeira etapa do protocolo ADAPT é a avaliação inicial do paciente, a realização de um ABCDE, avaliação de via aérea, respiração, circulação, nível de consciência e exposição do paciente. O paciente está aí com a via aérea pérvia, com esforço respiratório moderado, uma pele fria, pulsos finos, uma perfusão lentificada, paciente sonolento e com edema de membro inferior e turgência venosa jugular. Então, aqui, pessoal, já tem várias coisas que chamam a nossa atenção, certo? Esse tipo de paciente é um paciente que tem que ligar um sinal de alerta, né, um sinal de alarme. É um paciente portador de uma cardiopatia, que é uma das principais cardiopatias que a gente tem na nossa região e que acomete pacientes no Brasil inteiro. Além disso, o paciente evolui aí com uma piora progressiva do caso, do quadro, até que subitamente degenera para um quadro mais grave. E aí, no exame físico dele, na avaliação inicial, quando você bate o olho, pele fria, sudoreica, paciente sonolento, uma coisa que eu gosto de falar demais com os alunos é rebaixamento de nível de consciência está muito associado à má perfusão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Às vezes o paciente não dá tempo de ficar com redução de diurese, não fica com pele fria ou pulsos fracos, e às vezes a avaliação dessa pele fria é um pouco examinador dependente, mas sonolência e rebaixamento de consciência é uma coisa bem palpável e fácil de identificar. E aí, na pressa, né, devido a um quadro grave, um paciente rebaixado, um paciente com fatores de risco, a gente encaminha esse paciente para a sala vermelha e rapidamente começa a avaliação com monitorização. Pressão arterial do paciente 8/4, frequência cardíaca de 96, saturando 80% em ar ambiente, 25 incursões por minuto de frequência respiratória, e aí a gente vê na ausculta cardíaca a presença aí de um sopro sistólico rude em foco mitral. Esse tipo de sopro é um sopro que é muito comum nas disfunções ventriculares. E aí, junto com o sopro, a gente vê o quê? Uma B3. Então, a gente tem uma disfunção ventricular grave aqui no nosso paciente e, finalizando aí a nossa avaliação circulatória, um tempo de enchimento capilar aumentado. Então, nosso paciente está mal perfundido, o paciente está com esforço respiratório desaturando. Na ausculta respiratória, crépitos mais evidentes à direita. E aí uma coisa legal que eu gosto de falar com meus alunos também, os pacientes cardiopatas comumente têm uma ausculta pulmonar mais exuberante à direita. É muito comum, isso aí acontece muito por conta da drenagem linfática do pulmão direito, que ela é mais deficiente do que o esquerdo. Membro inferior, edema importante, até a altura dos joelhos com cassivo positivo. Então a gente está com um paciente grave, que se a gente não tomar uma conduta imediata aqui, esse paciente pode evoluir para o óbito. Certo? E aí, o que acontece logo depois? Né? A família traz para mim o receituário desse paciente, e na receita, esse paciente está em uso aí de enalapril, 10 miligramas, um comprimido pela manhã, losartana, um comprimido pela manhã, simvastatina, de 40 miligramas,
Está usando também carvedilol de 12,5 e furosemida de 40 miligramas, certo? Essa é a receita. Continuando aí a nossa avaliação inicial do protocolo ADAPT, né? Fiz o meu ABCDE, fiz o meu MOV, o Moveu, né? Monitor oxigênio veia, exames, né? Que a gente vai pedir daqui a pouquinho, e ultrassom. E, junto com isso, eu estou fazendo o meu SMP, né? Avaliação de sinais e sintomas, medicamentos em uso e passado médico. Então, a gente está completando a nossa avaliação inicial para a gente poder completar nosso raciocínio clínico e desenvolver uma terapia. E aí, dentro dos exames, é claro que o primeiro exame que eu preciso solicitar é um eletrocardiograma de 12 derivações. E tem aqui para vocês o traçado eletrocardiográfico desse paciente. E aí eu deixo para vocês aí, quem está aqui acompanhando, o que vocês acham que está apresentando aqui esse eletrocardiograma, o que chama a atenção nossa nesse traçado eletrocardiográfico? Alguém gostaria de ponderar e perguntar alguma coisa aqui? O que vocês acham? Deixa eu ver aqui, é só desligar o mute, vocês podem falar, tá? A ideia é a gente conversar aqui para a gente poder discutir os casos aqui de choque cardiogênico. Ninguém? Todo mundo mudo? Vamos lá então, vou mostrar aqui para vocês. Então, o que tem esse eletrocardiograma que chama muita atenção? Já batendo o olho no traçado eletrocardiográfico, a gente vê aqui em V1 principalmente, né, um padrão que a gente chama de orelha de coelho, certo? É um padrão RSR', que é comumente associado, muito bem, Helena, a um bloqueio de ramo direito, tá? Então temos aqui um BRD e por conta de um QRS alargado, que está maior do que 120 milissegundos, a gente tem a classificação de um bloqueio de ramo direito completo. E é muito comum o BRD causar alterações também da onda T. Percebam aqui que a onda T ela está invertida aqui de V1 a V3. Por conta aí de V1 e V3 está olhando principalmente para a área direita do sistema de condução cardíaco, e por ter uma alteração no sistema de condução, a onda T, né, que representa aí o período de repolarização ventricular, fica invertida, tá? Uma outra coisa interessante também, além do BRD, é que a gente tem um desvio do eixo. Quando a gente olha aqui para D1 e também para AVF, a gente pode notar que D1 tem uma polaridade predominantemente negativa. E a VF também tem uma polaridade predominante negativa. Então, na nossa rosa dos ventos, né, a gente sabe que a VF, a parte positiva é aqui embaixo, D1, a parte positiva é aqui à direita. E está totalmente invertido, ou seja, nosso eixo cardíaco está para cá. Significa que a gente tem um desvio extremo de eixo, né? Muito comum em pacientes com cardiopatias graves ou alterações importantes do sistema de condução, como no caso aí do nosso paciente. Então, um eletro que, a princípio, não apresenta alterações sugestivas de isquemia, apresenta aí um bloqueio completo de ramo direito, com desvio de eixo para a direita, extrema direita. E aí, vamos seguir aí para o próximo passo da nossa avaliação, e aí no nosso Moveu, além de exames, né, a gente vai fazer o ultrassom à beira-leito. E aí, de forma compatível aí com o nosso eletrocardiograma, vocês estão vendo aí um POCUS cardíaco na janela apical, tá? E nessa janela apical, o paciente mostra aqui uma hipocinesia. E vejam aqui, o ventrículo esquerdo desse paciente, que é este daqui, está muito dilatado, está hipocinético. A gente nota também aqui que a nossa válvula mitral, ela quase não abre. E também a gente tem dilatação de câmaras direitas associadas, tá? O nosso ventrículo direito aqui. Seguindo a nossa avaliação ultrassonográfica, a gente faz aqui um ultrassom pulmonar. E aqui eu vou mostrar para vocês o pulmão direito, né, do paciente. E aqui a gente tem um sinal muito bacana, que é o sinal que a gente chama do jellyfish, né, o sinal da bandeira, com presença aqui de derrame pleural, essa área aqui anecoica. E além disso, na avaliação pulmonar, a gente vê essas linhas que eu falo que são como se fossem raios de sol, que são chamadas de linhas B, muito associadas a infiltrado intraparenquimatoso pulmonar, congestão pulmonar, no caso do nosso paciente que tem uma cardiopatia, uma congestão provavelmente de origem cardíaca, né? Então, nosso paciente se encontra aí congesto e nosso paciente se encontra também mal perfundido.
E aí, seguindo no nosso caso, eu pergunto para vocês, qual seria o diagnóstico etiológico ou sindrômico que vocês dariam para esse paciente? O que vocês pensam aí como possibilidades para estar acontecendo tudo isso aí com o nosso paciente, Geraldo? Me contem. O chat está liberado, tá, pessoal? E se vocês quiserem também mandar aí nas mensagens, eu tô vendo aqui. Alguém tem alguma hipótese aí para o paciente? Então vamos seguir aqui, hein? Ninguém falou nada, todo mundo aqui em silêncio. Vamos lá. É, A hipótese principal para esse caso, né, diante de um paciente que se apresenta mal perfundido, hipotenso, se apresenta com sinais de congestão e foi um quadro súbito, a gente tem que pensar na possibilidade aí dessas três situações: um choque cardiogênico, uma insuficiência cardíaca descompensada, perfil C, e um processo infeccioso associado, que é muito comum nesses pacientes. Lembrando aí que as principais causas de descompensação do ponto de vista cardiovascular em pacientes com insuficiência cardíaca são má adesão medicamentosa, infecção e síndrome coronariana aguda, que a gente tem que pensar também nessa possibilidade, tá, pessoal? E aí, seguimos aqui na nossa abordagem, a gente tem que se perguntar: eu fiz a minha avaliação inicial, minha primeira etapa do ADAPT, eu fiz o meu diagnóstico sindrômico, etiológico, eu preciso pensar na minha terapia. O que eu vou fazer de imediato para o paciente, para evitar que ele evolua para o óbito, e o que eu vou fazer de secundário ou continuamente para ele, para poder tratar a doença de base que ele tem. E aí, a terapia inicial para esse paciente envolve aí todo o ABCDE que a gente fez. A primeira coisa é dar suporte de oxigênio, né? Meu paciente está desaturando com esforço respiratório, cabeceira elevada, inicia oxigênio na MAF em alto fluxo e reavalia aí até atingir uma saturação próxima a 94%. Meu paciente está hipotenso e mal perfundido, então eu preciso iniciar controle pressórico, eu preciso iniciar volume ou aminas vasoativas. E a gente viu o POCUS do paciente que mostrava que esse paciente não tolera volume, o paciente está edemaciado, edema de membros inferiores, cacifo positivo e o POCUS com linhas B. Então não dá para fazer volume. Então a gente tem que começar com aminas e tem que pensar em qual amina começar. E tem que pensar também em outras medicações para ajudar na perfusão, além de medicamentos sintomáticos para controle aí da congestão, dispneia e rebaixamento do sensório do paciente. E aí, como é que fica a prescrição do nosso paciente, né? Eu digo a prescrição, mas nesse momento que o paciente está na emergência, a gente vai pedir para trazer o carrinho de parada e a gente tem que dar uma ordem clara lá para a equipe de enfermagem, os técnicos de enfermagem. E inicialmente, a conduta para esse paciente é a seguinte: olha, inicia para a gente, por favor, oxigênio, catéter nasal ou na MAF. Talvez esse paciente iniciaria na MAF por conta da dessaturação que ele está apresentando. E vamos manter uma saturação aí acima de 94%. Além disso, vamos começar uma noradrenalina. Eu quero 4 ampolas de nora em 234 ml de soro e a gente vai infundir aqui de 0,01 a 3 microgramas quilo minuto, tá? E aí, dica para vocês, a gente vai falar disso na aula de hoje, uma coisa fácil para vocês poderem gravar aí para quando tiverem lá no plantão, diluir o Anora, 4 ampolas em 234 de soro, você chegando numa dose de 0,1 micrograma quilo minuto, é só você fazer 1 ml hora para cada 10 quilos. Por exemplo, o meu paciente pesa 70 quilos. Se eu começar a 7 ml hora na bomba de infusão para esse paciente, eu estou infundindo a noradrenalina a 0,1 micrograma quilo minuto. Então facilita o nosso raciocínio e de forma ágil você toma uma conduta, para não ficar fazendo cálculo, perdendo muito tempo. Então, 0,1 vezes o peso vai ser a velocidade de infusão que você vai fazer. Isso aí vocês não vão encontrar em livro nenhum. Essa informação eu adquiri com tempo, treino, prática, e isso facilita para mim nos plantões a desenvolver aí e ser rápido na hora de fazer a nora. Então, 4 ampolas em 234, o paciente pesa 70 quilos, 7 ml hora na bomba. E aí depois, eu quero aumentar para 0,2 micrograma quilo minuto. Se eu comecei a 7 está 0,1, para 0,2 é só passar para 14. Fica fácil fazer a conta, é só uma regra de 3. E a gente não precisa fazer contas absurdas, e contas que às vezes a gente não tem tempo, né? Além disso,
Cabeceira elevada, né, pessoal? Esse paciente está com esforço sonolento, tem risco de aspiração, eleva a cabeceira do paciente. Vamos seguir aqui. Se tiverem dúvidas, podem mandar, tá? A ideia aqui é a gente discutir o caso aqui. E aí, fizemos a terapia inicial, estabilizamos a pressão do paciente, estabilizamos a saturação, mas o paciente continua sonolento, mal perfundido, e eu ainda não sei a causa. O que está acontecendo com o meu paciente que levou aí a essa instabilidade? Enquanto eu pesquiso a causa, com realização de exames de sangue, imagem e outros exames, né? Eu vou iniciar a terapia para controle perfusional. Na grande maioria dos pacientes, quando se fala em perfusão, má perfusão, a gente fala da dobutamina, certo? Principalmente no pronto-socorro. É claro que existem outras drogas que são inotrópicas, como milrinona e levosmendana, mas não é a nossa realidade. São drogas que a gente usa, às vezes, na terapia intensiva e são drogas caras. Então, para dominar, como medicação inotrópica, é a dobutamina, tá? E aí, como é que eu faço a dobutamina? A gente vai falar de forma específica da Dobuta, mas uma prescrição padrão da Dobuta é uma ampola em 230 de soro glicosado a 5%. E agora vai mais uma dica para vocês. A dose da Dobuta a gente começa com 2,5 e pode ir até a 20 microgramas quilo minuto. Geralmente a gente começa com 2,5 a 5. Se for um paciente muito idoso, muito frágil, a gente começa com 2,5. Se for um paciente que tolera, com 5. E aqui a dica que não tem lugar nenhum, que eu uso, ensino para os meus alunos e residentes nas enfermarias e quando a gente corre leito lá no pronto-socorro, o cálculo também é baseado no peso. Então, o nosso paciente tem 70 quilos, a gente fez 7 ml hora na nora, a gente vai fazer a dobuta pelo peso vezes 0,3, tá? A nora, peso vezes 0,1, dobuta, peso vezes 0,3. 70 quilos, então eu vou fazer a 21 ml hora, tá? Isso facilita demais a minha vida, porque dessa forma eu consigo fazer um cálculo rápido da velocidade de infusão. E quando eu faço a 21 ml hora, eu tenho a dose de 5 micrograma quilo minuto, tá? No caso do paciente de 70 quilos. E lembrar, pessoal, o ideal é você iniciar a dobutamina com um paciente com uma pressão arterial sistólica acima de 90. Existem estudos e tem diretrizes e guidelines recentes que falam que não tem tanta diferença entre iniciar com o paciente hipotenso ou não, mas eu sou um pouco precavido nessa situação. Por quê? Pode ser que não tenha diferença. Isso vai depender da volemia do paciente. E na emergência, avaliar volemia é uma das coisas mais difíceis. Mesmo com ultrassom à beira-leito, a gente tem dificuldade de avaliação volêmica na emergência. Então, se o paciente está hipovolêmico e você faz dobuta, a pressão cai. Se o paciente está normovolêmico ou hipervolêmico, a pressão sobe. Mas a grande maioria dos pacientes no pronto-socorro, eles chegam hipovolêmicos, tá? Então, por isso que eu sugiro que vocês comecem uma nora, tenham uma pressão sistólica acima de 90, aí você inicia a dobuta, certo? Além disso, meu paciente estava hipotenso, desaturando, mal perfundido e congesto. Nesse caso, eu preciso iniciar diureticoterapia para ele. Como o meu paciente na prescrição já fazia uso de furosemida, o que é indicado nos guidelines é você iniciar o dobro da dose usual do paciente. Ele usava 40 miligramas de furosemida, então eu vou passar 80. 80 miligramas endovenoso são 4 ampolas. Então eu peço para a enfermagem, faz aí para mim 4 ampolas em bolos e vou avaliar a resposta. E aí um erro que muitos cometem, e até professores acabam ensinando errado em outros cursos e acabam tendo esse viés de informação, é que a primeira resposta que a furosemida gera quando ela é administrada não é diurese, pessoal. A diurese demora 30, 40 minutos. A primeira resposta da furosemida é causar vasodilatação pulmonar. E é tudo de bom. Seu paciente está congesto, pulmão encharcado, dilata as artérias, os vasos pulmonares, e você consegue diminuir essa pressão no pulmão do paciente, melhorando aí o padrão respiratório. E é claro que depois você vai ter diurese, depois de 30 minutos, certo? Como você vai ter diurese, seu paciente está chocado, você precisa monitorizar a diurese. Uma conduta inicial é sondagem vesical de demora para todos esses pacientes que estão graves, porque você tem que ter a diurese para monitorizar a sua resposta terapêutica e também para monitorizar a piora do paciente, porque calcular ml por quilo hora de diurese é importantíssimo na avaliação inicial do nosso paciente, é um fator de pior prognóstico no pronto-socorro.
E depois de feito isso, meu paciente agora está com a pressão arterial controlada, perfusão melhorada, saturando bem, cabeceira elevada, pediu os meus exames, eu preciso reavaliar. Meu paciente melhorou, preciso fazer uma nova dose de furo, preciso aumentar a minha titulação da dobuta, aumentar a minha titulação da nora, preciso às vezes avaliar um suporte mais avançado de via aérea, uma VNI, é isso que vocês vão fazer. Além disso, né, depois que o paciente chega, a gente tem que fazer a prescrição do paciente para poder fazer a internação. Precisamos fazer as prevenções e profilaxias e precisamos encaminhar o paciente. Então a gente percorreu aqui, eu não sei se vocês perceberam, as 5 letras do ADAPT: avaliação inicial, diagnóstico, protocolo terapêutico inicial, avaliação, abordagem inicial do paciente, protocolo terapêutico e depois a terapia, o teste de resposta, que é a última etapa dos 5 pilares aí do ADAPT. Então, avaliação inicial, diagnóstico, abordagem inicial, protocolo específico, né, para o caso do paciente que era um choque cardiogênico e o teste de resposta. A terapia intensiva tem um mnemônico legal, que é o famoso Fast Hugs Beach. E eu gosto de usar ele para lembrar a gente de fazer uma prescrição bacana, tá? O Fast Hugs é o quê? Primeiro, você vai ver feeding, alimentação. Você vai ver se vai liberar dieta ou não para esse paciente. No caso desse paciente, dieta suspensa. Analgesia. Precisa ver se ele está com dor para você oferecer analgesia para conforto. Sedation. Você vai sedar o paciente? Nesse caso, não tem necessidade. Tromboses ou profilaxia para eventos trombóticos. Esse paciente tem alto risco de evento tromboembólico, então a gente precisa fazer profilaxia, pode ser mecânica ou química, né, com anticoagulante profilático. Eu preciso avaliar elevação da cabeceira, head elevation. Já fiz a cabeceira elevada. Úlceras de pressão, prevenção de úlceras de pressão com inibidores de bomba de próton. Glicemia, preciso avaliar a glicemia do meu paciente de horário, porque dieta está suspensa, paciente torporoso pode ser uma hipoglicemia, certo? Respiração espontânea, preciso avaliar a resposta respiratória do meu paciente, como é que está o padrão dele na minha reavaliação. Bowel, né, que é intestino, movimento intestinal. Preciso avaliar se o paciente está evacuando, tem ruído hidroaéreo, porque senão eu preciso promover aí estímulo de evacuação. A letra I, invasões. O que tá? Tá com acesso venoso periférico, tá com acesso central, tá entubado, tá com sonda vesical de demora, tá com sonda nasogástrica. Eu preciso avaliar isso também. E a letra D, que é descalonar. Descalonar aminas, antibióticos, oxigênio. Isso é importante na reavaliação. Eu vejo muitos médicos fazendo as primeiras 3 etapas, né, que é a avaliação, o diagnóstico e a primeira terapia. Mas muitas vezes a terapia específica e essa reavaliação fina acabam esquecendo. E é importante colocar isso também na prescrição de vocês. E aí, como é que fica a prescrição, então, do nosso paciente Geraldo, perdão. Dieta suspensa, cabeceira elevada, monitorização contínua, glicemia capilar de horário, insulina, conforme glicemia, dipirona, ondansetrona, esomeprazol ou omeprazol, enoxaparina profilática de 40 mg, nora, dobuta e furosemida. Essa seria uma prescrição básica, né? Fora os exames que a gente vai solicitar para o nosso paciente. Até aqui, tá tudo bacana, todo mundo entendido? Tem alguma dúvida? Perguntas? Muito bem, Gabi, obrigado aí pela participação. Então, agora, pessoal, eu quis mostrar esse caso clínico para mostrar para vocês que isso acontece. E assim, muitas vezes a gente consegue tratar, mas a gente não trata com tanta qualidade. A gente às vezes esquece uma das etapas, e é por isso que é importante vocês tornarem o atendimento protocolar, com método, com metodologia. E por isso que eu criei aí esse método ADAPT, né? De avaliação, diagnóstico, a abordagem inicial, protocolo terapêutico e teste de resposta. Porque quando você faz dessa forma, para aprender fica mais fácil, para tratar fica mais fácil e até para passar o caso clínico. Imagina você passando um caso clínico com protocolo ADAPT. Olha, paciente Geraldo, tantos anos, cardiopata chagasco, faz uso de tais medicações, chegou aqui com rebaixamento de nível de consciência, dispneia progressiva e má perfusão. Ao exame, ele estava hipotenso, desaturando e mal perfundido. Diante da possibilidade diagnóstica de um choque cardiogênico, iniciamos oxigênio, noradrenalina, dobutamina com melhora de perfusão, pressão e oxigenação. Esse paciente estava congesto, foi iniciado também furosemida em bolos. Na
terapia específica, a gente ainda está investigando a etiologia. Estamos pensando na possibilidade de uma infecção ou de uma síndrome coronariana aguda para ver se a gente prossegue na nossa terapia. E, além disso, fizemos a prescrição desse paciente com solicitação de vaga no CTI, suspensão da dieta, cabeceira elevada e assim por diante. Vê que eu passei o caso usando os 5 pilares do protocolo ADAPT. Fica organizado e até a minha linha de raciocínio fica bem organizada e eu não esqueço informações importantes. Então é assim que funciona aqui no Cardio-PS. E aí a gente vai falar de cada um desses pilares aqui no tratamento do choque cardiogênico e também na abordagem de drogas vasoativas. Então, o que é o choque cardiogênico? É a falência do coração. E a falência que a gente fala súbita, né? Como é que eu diferencio uma insuficiência cardíaca de um choque cardiogênico? A insuficiência cardíaca geralmente é progressiva, vai lentamente, né? O choque cardiogênico é súbito. E as principais causas são infarto agudo do miocárdio, uma insuficiência cardíaca descompensada que por algum empurrãozinho a mais termina de descompensar e piora subitamente, arritmias, lesões valvares e miopericardite. Essas são as principais causas. O diagnóstico é clínico, com evidência de má perfusão tecidual. Rebaixamento de consciência, prestem atenção nisso, tá? O paciente chega rebaixado, mal perfundido, pensa em choque cardiogênico, oligúria e cianose. E esse paciente pode ter algum mecanismo compensatório, taquicardia, taquipneia, diaforese, e, além disso, rebaixamento de consciência, obnubulação e frequências cardíacas mais elevadas. Frequência respiratória elevada também é um critério, hipotensão e redução do débito urinário. Olha aí a importância de você passar uma sonda vesical de demora. E existem vários sinais e sintomas, né? Esse paciente pode ter rebaixamento de consciência, dor torácica, peles frias e pegajosas, queda pressórica, turgência jugular, alteração respiratória, são vários. Diminuição da diurese, hipotensão persistente, má perfusão. Ao eletro você pode encontrar achados de isquemia coronariana ou de disfunção ventricular, ao eco também, congestão ao exame físico e ao exame de imagem e esse paciente, ele, claro, tem que ser triado para uma adequada avaliação. No meu ABC Moveu, né, que é a minha abordagem inicial, o importante, né, é identificar esse paciente que está com pressão arterial média baixa, esse paciente que tem um baixo débito urinário, um exame, né, que vai ajudar é o lactato, né, mas ele vai demorar para chegar na maioria das vezes, então você não vai perder tempo para esperar o lactato. E, novamente, eu bato na tecla, rebaixamento de nível de consciência é um sinal importante de má perfusão cerebral e também de choque cardiogênico. Exames, eletro, raio-x de tórax, ecocardiograma, exames de laboratório geral e o POCUS, e a gente sabe que no POCUS a gente tem um protocolo para choque indeterminado, que é o protocolo RUSH. Aqui é uma diretriz de 2021 da abordagem de choque cardiogênico na emergência que fala para vocês um pouquinho de como é que eu faço no protocolo ADAPT. Vejam só, avaliação inicial, de identificação etiológica, manejo inicial e terapia. Olha que bacana, né? Então, avaliação inicial é o que a gente falou, história, exame físico, eletro, POCUS. Olha só, nessa época já falava de POCUS, 2021. E a gente está tão atrasado que atualmente muitos não sabem fazer o POCUS, ou não tem disponível, e é um exame que muda a conduta do paciente na emergência. Exames de sangue. E aí a gente vai estratificar, eu vou mostrar para vocês a estratificação do choque cardiogênico e fazer o manejo inicial. Olha só, drogas vasoativas, medicamentos para congestão e suporte ventilatório. E ativar o time de choque, que é uma coisa que tem nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos. E olha o time que eles têm. São 60 minutos para tomar essas condutas. Então tem que ser rápido, a gente não pode perder muito tempo, porque o choque mata, né? É grave. Imagina o paciente estar infartando e chocado. Isso aqui é gravíssimo. Você tem que tratar o mais rápido possível. Falei desses achados laboratoriais. Agora eu quero falar um pouquinho aqui sobre o protocolo RUSH. Existe uma classificação no protocolo RUSH, uma facilitação para a gente entendê-lo, que divide ele em bomba, tanque e canos. Você vai fazer uma avaliação cardíaca, tóraco-abdominal e avaliação vascular, aorta, femoral e cava. É uma forma de fazer o protocolo RUSH. O protocolo RUSH ele pode ir de 11 até 17 janelas. É um dos mais complexos a serem feitos na emergência. E tem que ser feito por um profissional capacitado, porque o ideal é você fazer o protocolo RUSH em 3 a 5 minutos, tá? E aí fica aqui a imagem para vocês verem que a gente faz o POCUS pulmonar, cardíaco, o POCUS de cava, aorta e o POCUS abdominal.
E dá para acrescentar também um pouco de membros inferiores para avaliação de trombose pulmonar, que também é uma causa de choque. E aqui tem também aqui na nossa diretriz de choque cardiogênico o protocolo de como é que a gente vai triar o paciente. Aí eles usam um mnemônico chamado de SUSPECT para você olhar sinais e sintomas, débito urinário, hipotensão sustentada, perfusão, eletro e ecocardiograma, congestão e triagem. Você já tem que encaminhar o paciente para o local adequado. Está pensando em infarto? Angioplastia, hemodinâmica. Está pensando em uma causa de uma arritmia, uma complicação que você não tem disponibilidade de tratamento no seu serviço? Transferência de imediato após estabilização. O paciente está grave, você tem terapia intensiva e unidade coronariana? Manda para a unidade coronariana. Então, isso aqui é uma forma de abordar o choque cardiogênico. No caso da síndrome coronariana aguda, eles classificam com esse shock stage, né, em que o paciente vai de A até E. E aí eles vão triando, né, é uma classificação chamada de Shark também. Eles triam, o paciente A é o paciente que tem risco de choque. B começa a ter evidência clínica. C ele começa a ficar hiperfundido. D entra com falência de órgãos. E E ele está com falência aguda, apesar de tratamento medicamentoso. Então, existe todo um protocolo e todos os estágios. Eu não vou falar de cada item aqui dessa tabela, mas a gente já passou por eles durante a avaliação inicial. Então, fizemos nossa avaliação inicial do paciente, pedimos os exames necessários, fizemos o ABCDE, o MOVEU e o SMP. A gente vai pensar no diagnóstico sindrômico e etiológico. E aqui eu coloco as 4 principais causas, né? A primeira, que a gente tem que sempre afastar, e AMI, né, infarto agudo do miocárdio. A segunda, heart failure, insuficiência cardíaca. Causas secundárias, a gente vai pensar em arritmias, doenças do pericárdio, doenças valvares e também pós-operatório de cirurgia cardíaca também pode causar um choque cardiogênico nos nossos pacientes. Aqui tem a tabela explicando aqui em português cada um desses estágios. E aqui, em forma de pirâmide, né? O paciente sobre risco, está começando a desenvolver o choque cardiogênico, um choque clássico, está mal perfundido, um choque que está deteriorando e um paciente que está em fase extrema. Então, a letra A, B, C, D, E é um mnemônico, né? At risk, beginning, classic, deteriorating e extremis. Então, dá para lembrar aí desse protocolo Shark, que quanto mais alto, pior o prognóstico. Vejam só aqui, a gente tem um paciente em estágio A, o prognóstico, a mortalidade dele é muito menor que o estágio E, que chega lá a mais de 50% dos casos, tá? Então vejam só a gravidade que pode atingir o choque na emergência. E até hoje a gente não muda o prognóstico disso, tá? Muitos pacientes chegam chocados e a gente ainda não sabe o que fazer de forma adequada e, a meu ver, eu acredito que o ultrassom point of care é uma das soluções para isso, que muitas vezes a gente não identifica a causa do choque, trata o choque como um pacote e acaba não tratando a causa. Não identifica, por exemplo, um tamponamento, uma embolia pulmonar, uma síndrome coronariana aguda, uma dissecção de aorta e acaba tratando o paciente com pacotão e não resolve o problema principal dele. Abordagem inicial, a gente vai fazer o nosso ABCDE da abordagem inicial. Eu preciso garantir uma boa via aérea, preciso garantir um bom suporte ventilatório e preciso garantir um bom suporte circulatório. Nos cursos em geral, eles costumam botar essa tabela aqui para vocês. Pessoal, quando a gente fala de aminas vasoativas, inotrópicos, vasodilatadores, é isso aqui, alfa 1, beta 1, TTT. Gente, isso aqui não resolve na prática. Vocês precisam de uma tabela que vocês vão conseguir usar. Quem é que consegue gravar uma tabela dessas? Para mim, essa tabela é muito melhor. Então, a gente tem aqui as drogas vasoativas e eu tenho aqui para vocês como você vai diluir e como você vai infundir. E eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho como é que você vai pensar em usar cada uma delas. É assim que a gente tem que pensar, é assim que a gente faz na prática. Se eu ficar gastando neurônios seus aqui com alfa 1, beta 1, alfa 2, vasopressor, inopressor, não vai sobrar espaço no HD para eu falar disso aqui. Então, eu preciso disso aqui. Então, o que vocês precisam gravar aqui? Né? Primeira coisa, as doses. Epinefrina. Vocês vão gravar que epinefrina são 6 ampolas em 94 ml de soro. E olha que legal. Cada ml hora corresponde a 1 micrograma minuto. Se eu quero começar a 1 micrograma minuto, 1 ml hora. A gente sabe que a epinefrina ela é mais reservada para situações em que a gente tem bradiarritmias. Noradrenalina, a gente já falou. 4 ampolas em 234. A dica? O paciente pesa 60 quilos, vou começar a 6 ml hora e vai corresponder a 0,1 micrograma quilo minuto.
Niprid, que é o nosso nitroprussiato, que é um vasodilatador. Eu estou com emergência hipertensiva, o Niprid é a melhor droga a ser usada. Temos aqui a ampola de 2 ml, vou diluir uma ampola em 248 ml de soro glicosado. E aí a infusão vai ser peso vezes 0,3 e vai me dar aí a velocidade de infusão de 1 micrograma quilo minuto. Olha só como é que facilita a vida suas. Dobuta, uma ampola em 230. E aí, a dica, peso vezes 0,3 vai me dar a dose em 5 microgramas quilo minuto. Vasopressina, que é também a segunda droga em pacientes que estão refratários à nora, né? Um vasopressor, aumenta a pressão. Refratário quando a gente chega em dose acima de 0,25 microgramas quilo minuto. Vasopressina é moleza. É uma ampola, 1 ml em 100 ml de soro, em 99, 1 ml em 99 ml de soro. A velocidade de infusão e a dose não depende do peso. Então você vai gravar. Vasopressina de 3 até 12. Se eu começo com 3 ml hora, está 0,01 unidades minuto. 12 ml hora, 0,04 unidades minuto. E por último, o Tridil, que a gente usa demais nas emergências cardiovasculares. Uma ampola em 240, a dose não depende também do peso. A dica é de 5 a 60 ml hora. Então é isso que vocês precisam gravar. Nem gravar, é ter no celular, né? Tira um print aqui dessa tela e aí vocês vão conseguir dominar como usar essas aminas no plantão de vocês. E agora eu vou mostrar para vocês quais são as indicações e os efeitos colaterais das principais. Falando da Nora, eu já falei com vocês, né, que a gente vai usar aí a solução de 1 miligrama por ml, e ela é um potente vasoconstritor arterial e venoso, tem um efeito inotrópico michuruca e também o efeito cronotrópico michuruca, e uma coisa legal é que ela aumenta o volume estressado, ou seja, aquele sangue que estava parado na nossa circulação periférica, por causar vasoconstrição, ela redistribui esse sangue para a circulação, aumentando a pressão do paciente. Indicada em hipotensão, refratária a volume, com estabilidade, no choque séptico, choque cardiogênico, ou antes de iniciar inotrópico, se você tem uma sistólica abaixo de 90 ou uma média abaixo de 65. Contraindicado, se o paciente está com perda sanguínea, tá? O paciente está hipotenso por perda sanguínea, você tem que repor sangue, é volume, tá? E se ele tem trombose mesentérica ou trombose periférica grave, porque por ser vasoconstritor pode piorar esses eventos trombóticos. Efeitos adversos, pode causar isquemia de membro. Eu já vi paciente sendo amputado o membro porque ficou muito tempo com nora no periférico ou ela extravasou. Ela pode causar, de forma de rebote, uma bradicardia, pode causar cefaleia, dispneia e necrose tecidual local. A dose, a gente já falou, a gente começa com 0,1 micrograma quilo minuto, eu já dei a dica aqui para vocês. Nos livros, tem lugar que fala que não tem dose máxima, mas a gente fala que chegou em 3 microgramas quilo minuto, já está um exagero a noradrenalina, e talvez a gente tenha que pensar em iniciar outras medicações. E como eu falei, ela é considerada como refratária se chegou entre 0,25 a 0,5. Vai depender da diretriz e do ano que você for olhar, mas geralmente 0,25 se já considera iniciar com outra medicação, que é a vasopressina. Tem várias formas de diluição, tá? Mas o que a gente usa geralmente é essa primeira, que é uma concentração menor, 4 ampolas em 234 de soro glicosado, tá? Essa que eu estou mostrando aqui para vocês. E a dica, 1 ml hora para cada 10 quilos de peso. 60 quilos começa a 6 ml hora, tá? Vocês não estão acreditando? Então aqui, ó, tirei aqui da tabela do Whitebook para vocês. Então vejam aqui, na tabela do Whitebook, a dose de 0,1. Ó, 0,1 micrograma quilo minuto. Meu paciente pesa 40 quilos. 40 vezes 0,1, 3,8. Começa com 4 ml hora. Meu paciente pesa 80 quilos. 80 vezes 0,1, 7,5. 90 quilos. 90 vezes 0,1, 8,4. É uma dose aproximada. Então, você está chegando lá perto de 0,1 micrograma quilo minuto. Aí, depois que você estabilizar o paciente, ele estiver bem, aí você vai e faz o cálculo lá na calculadora e tudo mais para você poder encontrar a dose ideal desse paciente. Legal? Cuidados. Monitorize sempre o paciente. Não pode fazer nora em bolos. Preferir em acesso central. Não quer dizer que não pode fazer no periférico, tá? Pode fazer, mas você vai ter que providenciar um central, tá? O ideal é ficar no mínimo, o menor tempo possível, e passou de 4 horas no periférico, tá tendo risco aí de isquemia local e trombose. Se vai pegar no periférico, pessoal,
Isso aqui é um conceito que poucos sabem, né? E a gente fala muito no nosso curso do Cardio PS, o curso Coração Blindado, né? Que eu vou apresentar para vocês no dia 27. Pega no gelco calibroso. Então a gente tem tipos de gelco. Então o que você vai aprender? Quanto menor o número, maior o calibre. Então o enfermeiro vira para você e fala: doutor, pega no gelco 14. Opa, bom demais. Gelco 14 é gelco calibroso. Vou pegar no gelco 20, 22. Não, não. Para infundir droga vasoativa num gelco de pequeno calibre, não dá. A droga não vai passar, vai fazer espasmo e o paciente não vai tolerar, tá? Às vezes, a medicação não está fazendo efeito porque você não está conseguindo infundir ela na velocidade adequada. Não por conta da bomba de infusão, mas é por causa do calibre do gelco. Isso a gente tem que saber. A gente acha que não, mas isso aqui é um detalhe que faz a diferença lá no atendimento. Se extravasar, existem medidas que podem ser feitas, interromper a infusão, aspirar a via, elevar o membro, e tem também tratamentos com fentolamina, nitroglicerina tópica. Eu nunca precisei usar, graças a Deus, mas pode ser pensado aí nos casos de extravasamento e isquemia do membro. Falando agora da dobutamina, outra amina que a gente precisa dominar, né? Eu falei com vocês que a solução dela é de 250 miligramas em 20 ml. Ela é um beta-adrenérgico, inotrópico potente, cronotrópico também e vasodilatador. Então, aqui a gente conhece os efeitos que ela causa. Ela aumenta a contratilidade, aumenta a frequência cardíaca e pode causar queda pressórica. Muito bem indicado na insuficiência cardíaca, choque cardiogênico e na má perfusão. Cuidado se o paciente tem estenose aórtica ou cardiomiopatia hipertrófica ou felcromocitoma, que são que é uma descarga beta-adrenérgica muito grande e tem risco de você usar dobuta e piorar essa descarga no paciente. O que ela pode causar? Olha só, que contradição, que paradoxo, né? Eu falo, dobuta aumenta a pressão e reduz a pressão. Tá lá na bula. Se você olhar, tá lá na bula. Aumenta a pressão e reduz a pressão. E aí eu nunca entendi isso. Só depois eu fui ver uma aula e o professor falando, olha, depende da volemia. Só que aí a gente não vai perder tempo olhando volemia, porque é uma coisa difícil de avaliar no pronto-socorro, tá? A maioria das vezes vai reduzir a pressão. Então entra com a amina, se o paciente está com a pressão baixa, uma nora, para depois iniciar com a dobuta. E um problema sério, que é esse item 3. A dobuta pode causar ectopias e arritmias, tá? Pode causar racho cutâneo, plaquetopenia e hipocalemia também. Dose, 2,5 a 20 microgramas quilo minuto. E eu já dei um macete para vocês da diluição, essa primeira aqui, né, que é a de uma ampola em 230. Se o paciente está muito hipervolêmico, aí você pode duplicar, quadruplicar, vai depender da situação. E a dica para essa dose de uma ampola em 230 é peso vezes 0,3. 60 vezes 0,3, 18 ml hora, vai ser o equivalente a 5 microgramas quilo minuto. Não está acreditando em mim? Olha só. 5 microgramas quilo minuto. 50 vezes 0,3, 15. 70 vezes 0,3, 21. 80 vezes 0,3, 24. Ah, eu quero dobrar a dose, é só passar para 48. Né? Não está aqui 10. Eu quero aumentar 2,5. 24 metade é 12. Então vou passar para 36. É assim que eu faço a conta. Regrinha de 3 simples, tá? Não precisa fazer contas milagrosas, tá? É assim que a gente vai conduzir esses casos. Quarto pilar, protocolo terapêutico, né? A gente vai ter que definir aí como vai tratar especificadamente esse paciente com choque cardiogênico. Já falamos que vamos fazer nora, furosemida e dobuta para estabilização do quadro, né? E aí a gente tem que pensar, no caso do choque cardiogênico, numa coisa que não é tão disponível nos nossos centros. Mas se você tiver num hospital terciário desenvolvido, que você tem disponibilidade, são os dispositivos de assistência ventricular. Tá? São diversos os dispositivos que a gente tem, né? Tem aí o Impella, que vai ajudar aí ao ventrículo esquerdo a funcionar até a gente promover um tratamento adequado para a causa de base. A gente também tem o Centrimag, que é uma centrífuga que ajuda a bombear o sangue no coração. A gente tem outros dispositivos, por exemplo, o XCOR, muito utilizado na pediatria. A gente tem outros dispositivos como Toratec, né, que é um dispositivo que é extracardíaco, extratorácico, que ajuda a bombear o sangue, mas eu sei que não é uma realidade dos grandes centros. Mas eu estou mostrando aqui para vocês para saber que existe. Existe um protocolo terapêutico específico para o choque cardiogênico, mas infelizmente a gente não consegue chegar até aí. O nosso protocolo terapêutico específico vai depender da etiologia de base. E como o infarto é a principal causa, então a gente tem que pensar sempre em cateterismo, angioplastia para esses pacientes. HeartMate também, que é um dos dispositivos mais modernos que a gente tem, que é uma forma de protocolo terapêutico.
E aí chegamos no nosso quinto pilar, né, o teste de resposta. A gente vai reavaliar, rever, otimizar. Dica: a cada conduta que vocês tomarem, sempre reavalie o paciente, por mais simples que seja. Pode ser começar oxigênio, reavalia. O plantão, você está de plantão, você está lá 24 horas, 12 horas. É exatamente por isso. O plantão é para você estar lá de olho no seu paciente grave, para você ter foco lá no que está acontecendo e ver, ajustar a terapia para você otimizar a resposta do paciente. Às vezes eu vejo o médico que estabiliza o paciente e não reavalia. Tem que reavaliar, tá? E aqui tem uma tabela assim que é legal, também mais uma para vocês tirarem print. É uma tabela de orientações da terapia intensiva, mas que a gente pode levar para o pronto-socorro. Então vejam só, na reavaliação eu tenho que ver a parte respiratória, tenho que ver a parte circulatória, tenho que reavaliar eletro, ecocardiografia, rever exames de laboratório e ver também a questão neurológica. Então é como se fosse um circuito. Eu estou sempre rodando esse circuito durante o atendimento do meu paciente, de forma que eu estou sempre encontrando novos detalhes que podem ser resolvidos. É claro, pessoal, que tem plantões que às vezes não tem como você ficar reavaliando o paciente o tempo todo, com certeza. Mas você vai ter que selecionar alguns pacientes que são prioridade, que você vai ter que estar reavaliando com a maior frequência, porque aqueles pacientes eles têm um potencial de instabilização muito grande. E é exatamente por isso que essa quinta etapa é importante. Não dá para você ficar com 5, 10 pacientes desse jeito no seu plantão na sala vermelha. Você tem que encaminhar para terapia intensiva, para hemodinâmica, para o bloco cirúrgico, porque quanto mais pacientes você vai acumulando na sala vermelha, mais complexo vai ficando seu plantão. Então, essa quinta etapa não só reavaliar, mas também encaminhar o paciente, tá? Promove o encaminhamento ideal. Faz bem feito os 5 pilares e desapega. Eu gosto de brincar que o emergencista e o plantonista tem que ser desapegado. Às vezes a gente gosta do paciente, quer ficar com ele lá perto da gente, mas não. Você estabiliza, reavalia, prescreve e desapega do paciente. Tenta dar continuidade no tratamento dele. Às vezes você vai ter que transferir para outro hospital, mas quanto mais pacientes graves você tem lá no seu plantão, na sua sala vermelha, mais complicado vai ficar seu plantão. Prescrição, aí é uma hora de sentar na frente do computador, né? De sentar a bunda no computador e ter calma, refletir e ver a importância de cada etapa do tratamento, né? E é hora de contar a história do paciente, a evolução e definir como é que vai ser as próximas 24 horas do cuidado dele. Então faça a prescrição com calma, tá? Separe um tempo maior para fazer essa prescrição e é nessa hora que erros acontecem e às vezes os pacientes morrem, tá? Muito cuidado na hora de prescrever para os pacientes. Profilaxias, que a gente falou, né? Paciente que interna é um paciente de risco, tenha isso em mente, faça profilaxia de úlcera gástrica, trombose profunda, TEP, pneumonia associada à ventilação mecânica, úlcera de pressão. E o nosso Fast Hug BID, né? Trouxe isso aqui do CTI, mas é uma coisa legal para você pensar, né? Esse mnemônico para você lembrar. Vou deixar alimentação, vou deixar analgesia, sedação, vou deixar profilaxia para trombose, e aí cabeceira elevada, úlcera e assim por diante, tá? Você tem que avaliar esse Fast Hugs BID sempre que possível. Fica aqui o meu resumo, né, para vocês aí das drogas vasoativas, que foi um tema aí que vocês pediram bastante para a gente discutir hoje. E aí, eu gostaria de só falar um pouquinho, tirar 3 minutos do tempo de vocês aí para falar o que, que eu vou apresentar para vocês na quarta-feira. E eu fico feliz que quem está aqui assistindo vai ter a oportunidade aí mais exclusiva de ter acesso aí a esse conteúdo. Na quarta, a gente vai falar muito sobre emergências cardiovasculares. E na quarta-feira vai ser o dia do lançamento do meu curso, que é o curso Coração Blindado. E aí eu queria deixar alguns comentários de alguns alunos que fizeram o curso e mostrar para vocês o benefício que esse curso tem. Então, o Pedro, né, foi um aluno meu, olha, antes do curso eu tinha medo de enfrentar emergências cardiovasculares e uma situação que exigia um raciocínio clínico e calma. Após o curso, repetição de casos clínicos, a maneira de lidar com tais situações se tornou eficiente, segura e serena. E saliento que o auxílio individual prestado por Rafael Alcântara ajudou muito nos momentos de maior dúvida. Outro aluno, Vitor, né? Boa noite, professor. Passando para parabenizar pelo conteúdo disponibilizado na nossa comunidade. Não só as aulas estão muito atualizadas, com ótima didática, como também as discussões do grupo de altíssimo nível, né? Que é o nosso grupo do WhatsApp. Estou tendo muito mais tranquilidade para conduzir pacientes cardiológicos, graças às aulas e discussões do grupo. Para acabar, Emanuele, né? Tinha muita insegurança na abordagem da dor torácica, emergências cardiovasculares, e o curso me deu embasamento. Eu continuo assistindo às aulas e sempre agrega algo novo. Com certeza eu tenho mais confiança para assumir os meus plantões. E aqui,
é o nosso curso aí de emergências cardiovasculares e vai muito além de emergências cardiovasculares para preparar vocês para os plantões, né? É o curso Coração Blindado, que na quarta-feira a gente vai conversar sobre ele e tenho certeza, né? Vai estar lá, assim, uma oferta que nunca antes vista, tá? Vai estar bem bacana para vocês e conto com a presença de vocês aí no curso e nessa aula de quarta-feira. E vou abrir aqui para dúvidas, para vocês perguntarem se tiver alguma coisa que vocês queiram saber a mais aí do caso de choque cardiogênico, de drogas vasoativas. Manda aqui para mim que eu estou à disposição, pessoal. Raul, obrigado, meu amigo. Obrigado. Raul foi meu aluno do curso de POCs, meu aluno também lá na FUNORTE, né, Raul? O tempo que eu tive lá e um excelente aluno também. Obrigado aí pela presença, Raul. Maria Helena, obrigado também. Fico feliz que tenham gostado. Espero ter atingido aí o objetivo, né, que foi falar de choque cardiogênico de uma forma breve e baseado em casos clínicos, né, que é o que a gente sempre quer, e também de drogas vasoativas. Fran, muito obrigado, minha residente estrela. Muito obrigado, Fran. É isso então, pessoal. Se tiver qualquer dúvida, manda lá no grupo. Eu vou deixar o chat aberto lá para vocês para a gente conversar sobre drogas vasoativas e pode me mandar no privado também que eu respondo a todos vocês. Uma boa noite a todo mundo. Obrigado por estarem aqui comigo até essa hora da noite, numa segunda-feira, e bom descanso para vocês. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.